Na semana passada, nós terminamos. Deixa eu ver aqui se vai funcionar. Falando sobre a última igreja ali, das 7 igrejas de Apocalipse, como elas foram alertadas sobre ameaças reais que, de fato, se cumpriram, infelizmente. E também o encorajamento que Deus nos deu por meio de 2 delas, mostrando virtudes que nós devemos perseguir como igreja se queremos agradar a Deus como seu povo. E nós encerramos a igreja de Filadélfia na semana passada. Dentro dessa série, estudo de hoje, quero começar. Isso aqui está meio esquisito. Focando mais essa questão do que Deus espera essencialmente de nós. Dinâmica de uma igreja dinâmica. Focando mais nessas questões que nós temos enfrentado. Sobre as nossas reuniões, de estarmos juntos, de não estarmos, quais as implicações disso. Indo mais em direção agora na questão de responder algumas coisas que nós lutamos nesse período de pandemia. É importante a gente entender, elas vão nos ajudar a formar convicções para que a gente possa responder, seja para nós mesmos e para outras pessoas, por que nós fazemos o que fazemos aqui juntos, ok? Pedir que Deus nos abençoe nisso, porque se Ele não abençoar, a gente não vai formar convicção nenhuma. A gente tem que entender que cada cristão, dentro desse assunto, cada cristão é uma nova criatura, a Bíblia diz, não é? 2 Coríntios 5,17 diz isso, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Sabe que isso aconteceu porque a gente foi renascido de Deus, segundo a palavra diz em João, 1 Pedro também diz sobre isso, e a igreja é formada de pessoas que foram nascidas de novo. A gente entende que a conversão, a pessoa se voltar para Deus, é apresentada na Bíblia como algo muito difícil, na verdade, impossível de ser compreendida pelo mundo, por aqueles que não passaram por essa experiência de nascer novamente. Percebe? É tão difícil que mesmo pessoas que entendiam a palavra de Deus, como Nicodemos, aquele diálogo entre ele e o Senhor Jesus, ele não entendeu. Como é que isso acontece? Eu creio que ele entendeu mais para frente, quando ele fez parte daquele, ele junto com outra pessoa estiveram ali, preparando o corpo do Senhor Jesus. Eu creio que ali tinha se tornado um discípulo, mas simplesmente uma explicação de como se dá o novo nascimento, é algo impossível de alguém entender, se não passar por essa experiência. Teve um estudioso, um homem chamado Michael Green, que ele é alguém que se dedicou seus estudos principalmente, como é que a igreja primitiva, como é que aquela igreja que começou ali no primeiro século, como é que ela entendeu e como é que ela foi vivendo aquelas instruções do Senhor Jesus, como é que foi sendo formado esse corpo, desde o início,
explicando como é que eles viviam. Tem um livro muito interessante em relação a isso, chama Evangelização na Igreja Primitiva, desse autor. E eu queria utilizar aqui, acho que vai ter que mexer. Obrigado. Valeu. Ele apresenta pelo menos 3 razões pelas quais a conversão deve ter sido algo muito estranho àquela cultura greco-romana da época do aparecimento da igreja. A primeira razão é que... Obrigado. Tá. Obrigado. A primeira razão é uma questão de crença mesmo. O pensamento religioso da época que a igreja nasceu não exigia a crença numa divindade que se cultuava. Simplesmente se cultuava algo e não era exigido que você realmente tivesse uma crença, um entendimento muito profundo naquela divindade a qual você cultuava, adorava ali. Religião é algo que se fazia para que, como parte da vida, inclusive parte da vida social ali da época, a gente vai entendendo essas coisas não só pelo entendimento do que acontecia na época, na história ali, mas quando você observa o Atos 17, a pregação de Paulo para aquelas pessoas que eram os mestres, os filósofos que formavam a cabeça das pessoas ali, você percebe que Paulo na sua mensagem, ele foi confrontando essas ideias e desmontando biblicamente, como é que a Bíblia dizia o contrário, como é que o relacionamento com Deus realmente é definido por Deus. Então a gente entende naquele sermão, a gente não vai ver ele inteiro aqui, mas só algumas partes que dizem respeito a importância do que eu estou falando aqui, que Paulo vai mostrando como aquilo que eles acreditavam devia ser mudado, ok? Para eles entenderem o que era o relacionamento com Deus. Então, esse Atos 17, 23, fala, Paulo ali, diante daquelas pessoas, fala, porque passando e observando os objetos de vosso culto, que a gente já viu em outras mensagens atrás, que havia uma infinidade de objetos de culto, a cidade de Atenas ali era abarrotada a ponto de até ser difícil transitar pela cidade, de tanta estátua, de tanta imagem, de tanta coisa que acontecia ali, como objeto de culto. E Paulo fala, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O que Paulo está falando aqui? Vocês estão adorando uma série de coisas, mas é necessário vocês conhecerem o Deus, é necessário um conhecimento, uma crença, estabelecer um relacionamento com esse Deus. Não é simplesmente crer, não é simplesmente adorar algo que você não entende o que acontece, quem é, para que serve. Então Paulo está confrontando algo que era muito diferente na época. Essa questão da crença, não existia uma relação necessária entre adorar algo e você entender profundamente o que você estava fazendo ali. Ok? Outro ponto importante que foi confrontado é a questão do compromisso. As pessoas não se limitavam a cultuar uma certa divindade com exclusividade, mas cultuavam várias divindades ao mesmo tempo, inclusive prestavam culto ao próprio imperador romano. Cultuava quanto mais melhor, aquele pensamento. Por isso Paulo escreve, por isso está escrito aí, essa parte da mensagem que Paulo descreve o Deus verdadeiro como sendo diferente de tudo que estava ali, mostrando que as pessoas deveriam entender o compromisso necessário com esse Deus. Ele fala, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas,
nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Percebe? Mostrando como esse Deus é completamente diferente. Né? Não fazia sentido você adorar aquelas divindades que não podiam se relacionar com as pessoas. Não fazia sentido nem adorar o imperador romano, porque ele não dava vida para ninguém, não é responsável pela vida de ninguém. Ele foi desmontando isso. E ele fala, de um só, esse Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E aí ele coloca algo que mostrava o absurdo de crer em qualquer coisa que não fosse esse Deus. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Está mostrando o absurdo daquelas pessoas se dedicarem a uma religiosidade, a um culto, esperando receber algum tipo de favor, de benefício, de algo que eles mesmos fabricaram com suas próprias mãos. Que coisa ridícula, que coisa boba. Você fazer algo, ou seja, você é o senhor daquilo, você está fazendo algo ali existir, e esperar que aquilo ali vá te beneficiar, te sustentar, te dar algo que você precisa. E as pessoas mais capacitadas da época, né, que formavam a opinião de toda uma sociedade, elas se curvavam diante desse absurdo. Paulo está falando, realmente é um absurdo, é ridículo. Compromisso era algo que não era entendido naquela época dessa forma. As pessoas simplesmente se relacionavam com aquilo, esperavam receber alguma coisa, mas aquilo não tinha explicação e aquilo não afetava profundamente a vida delas. Elas viviam e continuavam até de maneira meio irracional. E é difícil acreditar nisso, né? Porque muito do que a gente recebe no nível da nossa razão hoje, nossa educação, vem daquele grupo, vem daquele tempo, daquelas pessoas. Criaram todo um sistema que a gente aprende até hoje. Não estou falando que é bom ou ruim, mas é a base de muito que acontece no mundo ocidental. E o último aspecto que foi confrontado também é a questão do comportamento, que é uma consequência, né, de crença. Um compromisso gera um comportamento. Também a ética não era parte da religião, ou seja, o modo de vida de alguém não era afetado em virtude da divindade a qual a pessoa cultuava. Eu posso cultuar aquele Deus, aquela divindade, aquela imagem, qualquer coisa, mas necessariamente aquilo não tem que afetar a maneira como eu vivo. E de novo, Paulo, na sua mensagem, mostra que o cristianismo era uma proposta completamente diferente, que afetava sim. Fala, ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Ou seja, você tem que ter uma vida que é diferente de antes de você conhecer Deus. Isso vai acontecer. Você vivia de um jeito que era reprovado, ou nem ligava se Deus existia, o que ele pensava. Agora que você o conhece, vai viver de outro jeito. Ele vai fazer com que a vida seja diferente. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, Senhor Jesus, né? Então, o apelo do cristianismo era muito diferente, pois a conversão a Jesus Cristo transformava totalmente uma pessoa, levando a uma crença exclusiva no único Deus, que transformava cada aspecto da vida desse cristão. E esse Michael Green, esse autor,
falando um pouquinho da conversão do apóstolo Paulo, como algo que é modelo, é um padrão para qualquer conversão possível, exceto, obviamente, né, aqueles aspectos particulares em que a conversão do apóstolo Paulo aconteceu. Então, algo no seu livro que ele coloca muito interessante, descrevendo ali, né, sobre a vida de Paulo. Este encontro com Cristo afetou cada parte do ser de Paulo. Sua mente foi esclarecida e iluminada. Jesus não era maldito, como ele tinha pensado, mas o Senhor. Sua consciência foi reforçada. Ele reconheceu que estava recalcitrando, ou seja, lutando contra os aguilhões, dando coice, dando murro em ponta de faca, a gente poderia dizer no nosso tempo, né? Suas emoções foram estimuladas quando percebeu as implicações da sua rebelião contra Cristo. Porém, isto era nada mais que etapas no caminho até sua vontade. O verdadeiro objetivo de Cristo, que Cristo queria mudar Paulo em tudo que ele acreditava para que ele mudasse na sua vida. Sua vontade foi dobrada a uma submissão confiante a Jesus, que havia chamado e que dali em diante seria o Senhor da sua vida. Em consequência, sua vida foi transformada. Quanto à direção, imediatamente. Quanto aos frutos, com o passar do tempo. Dali em diante, o seu objetivo supremo foi viver para o seu Redentor. Não é isso que a gente observa? Paulo vivendo e explicando a sua vida nas cartas do Novo Testamento, no livro de Atos. Agora, a gente tem que entender que isso foi o padrão para Paulo, aconteceu na vida dele, e conversão é padrão para qualquer cristão. Por isso que Paulo ele podia dizer para nós, sejam o quê? Meus imitadores. Como é que alguém pode requerer ou cobrar que você tenha uma vida parecida se aquilo não for um padrão igual para todo mundo? Tem que ser o mesmo. Ele pode cobrar, Deus vai cobrar quando este varão julgar o mundo inteiro para juízo, né? Graças a Deus estamos fora disso, mas julgar os cristãos para recompensa ou não, vai ser esse padrão que ele vai julgar, vai ser baseado nisso aqui. Ou seja, se é um convertido, ele vai viver para o seu Senhor, para o seu Redentor. A sua vida terá as mesmas prioridades que os cristãos de todos os tempos tiveram, que Paulo teve, que Pedro, os outros apóstolos, os outros discípulos que vieram em seguida. Então, por isso que quando a gente lê o Novo Testamento, a vida da igreja, a gente não lê daquele tipo, que legal, foi aquilo para aqueles irmãos. Eu tenho ouvido às vezes umas besteiras, pessoal, do tipo assim, não, aquela vida lá foi padrão para eles. Errado, é o padrão para todos os tempos. Aquelas igrejas que a gente já estudou, que era as que foram repreendidas por aqueles problemas, lembra? São problemas que ameaçam qualquer igreja hoje também. Os elogios que eles receberam também Deus quer dar para todas as igrejas também, porque existe um padrão só, a vida do Senhor Jesus. Então não tem esse negócio, não, aquilo foi para aquela época, eles foram modelo. Há uma confusão às vezes na cabeça de cristãos, achar que cultura, ok, que é específico àquela época, é igual a padrão bíblico, que é igual para todo mundo. Não pode confundir isso aí. Se Deus colocou na palavra e elogiou a igreja daquela época por seguir uma essência de uma vida cristã, Deus continua falando isso para nós do mesmo jeito. As aplicações culturais podem mudar, ok? E são coisas assim, são coisas que vão mudar assim, que elas não são importantes no sentido de, vou fazer de um jeito ou de outro. A gente vai ver mais para frente outra mensagem isso aí. Mas a essência daquilo é igual, tem que ser cumprido. Né? Quando eu estava lá entre os índios,
Um missionário veterano chegou para mim um dia, falou, e está conversando sobre isso, falou assim, então, né, como é que esses indígenas vão ter que viver se eles forem convertidos? Eu falei, a gente tem que ir para a palavra de Deus. Eles viverão como indígenas, mas terão as prioridades como indígenas, do jeito que está aqui o livro de Atos, que está nas cartas do Novo Testamento, não vai ser diferente. Eles vão querer falar de Jesus para os seus amigos, eles vão querer estar juntos cada vez, eles já tinham uma cultura que era tudo junto, né? Mas vão querer cada vez mais se ajudar, não vão parar de roubar as coisas da casa do outro, vão parar de contar mentira, do jeito que a Bíblia transforma a vida de nós aqui missionários, vai ter que transformar a vida deles também. Não tem uma grande diferença. Agora, como eles vão aplicar culturalmente, em vez de carro, eles vão usar canoa para ir para lá e para cá, isso é besteira, certo? Isso aí é acessório. Mas assim, eles vão querer viver e vão ser capazes de viver do mesmo jeito que o primeiro convertido da igreja viveu. Não tem diferença nesse sentido. Por isso que o que aconteceu ali é modelo e sempre será modelo para nós. E os perigos têm que nos alertar também, da mesma forma, né? Por isso, na primeira descrição que temos da igreja, após a sua inauguração oficial no Novo Testamento, a gente verifica o quê? A essência de ser igreja, e a partir daí a gente identifica as funções que a igreja deve ter, demonstrada pelas responsabilidades e as formas práticas dessas responsabilidades serem exercidas. Tá bom? Não precisa se preocupar tanto com isso agora, a gente vai falar em outra mensagem, mas é como se a gente respondesse a seguinte pergunta, de cima aí. Pelo fato da igreja ser o que é, ou seja, a sua essência, a que ela deve se dedicar, ou seja, as suas funções essenciais, por meio do seu ministério, responsabilidades práticas, né, no contexto em que Deus a estabeleceu, e aí vão ter formas práticas de fazer isso. Então a igreja é algo que deve se dedicar a certas funções, para cumprir o que ela é na sua essência, por meio do seu ministério, que vai acontecer de formas práticas, na cultura que Deus a colocou, certo? E o livro de Atos 2 a gente vê como é que isso acontecia. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Baseado então nesse trecho, podemos alistar essas funções essenciais da igreja bíblica, que deve existir em qualquer igreja, que é evangelismo / batismo, que é, o batismo é a indicação de um compromisso assumido por meio do evangelho, ensino, comunhão, oração e adoração que andam juntas, incluindo a partir do pão, que é a ceia do Senhor, tudo isso sob uma liderança. Isso, essencialmente, isso são funções que mostram essencialmente o que é uma igreja.
qualquer igreja, qual é a essência de uma igreja? Fazer discípulos, porque é assim que Jesus mandou a sua igreja surgir e continuar até o fim do mundo. O que uma igreja que vai cumprir a sua essência de ser e fazer discípulos, quais funções que ela terá? Essa daqui. Ela vai ter que se dedicar ao evangelismo, batismo, ensino, comunhão, oração, adoração, ceia do Senhor, sob a liderança que Deus estabeleceu ali. Isso fecha, isso limita o que uma igreja vai se meter nos seus ministérios depois e de formas muito específicas na cultura em que ela está inserida. E se ela mandar missionários lá para o fim do mundo, por exemplo, ela vai ter que ter certeza que aquele missionário que está começando uma igreja lá não sei aonde, é isso aqui que tem que acontecer também, para que esta essência seja cumprida, ok? Então a gente vai começar a ver isso hoje, algumas coisas, tá bom? Primeira coisa aí, sob a liderança dos apóstolos, a gente sabe que foi mudando depois, né? Os apóstolos, depois eles estabeleceram os pastores ali nas igrejas, isso foi mudado, né? Mas sob a liderança dos apóstolos, a igreja de Jerusalém se dedicava, né? Essa palavra perseveravam significa se dedicavam a essas funções. Em primeiro lugar aparece o quê? Evangelização / batismo. E se você for ler esse trecho, você percebe que evangelização e o compromisso do batismo, ele é como se fosse o pão do sanduíche. Aparece no começo e aparece depois. Para mostrar que aquilo que acontece dentro ali, né? Todas as outras funções, que é a comunhão, que é a adoração, a oração, o culto ao Senhor, tudo ali, aquele ensino só faz sentido dentro de uma comunidade de crentes, de cristãos. Agora, para este cristão, o que precisa acontecer? Evangelização, né? Então, você tem o começo, mostra ali o que está acontecendo, os que aceitaram a palavra, os que creram, e mostra que a maneira como eles viviam favorecia eles também continuarem fazendo com que pessoas também continuassem crendo. Então imagina que a fatia de cima do pão e a fatia de baixo, e o que acontece no miolo é a vida cristã acontecendo ali, nesse grande sanduíche, né? Fica ali, sendo algo que fala assim, estamos sendo o que Deus quer que a gente seja. Então, sob a liderança dos apóstolos, a igreja de Jerusalém se dedicava à evangelização / batismo, que identificava assim, essa pessoa está reconhecida na comunidade como um crente também. Então a igreja transmitiu o evangelho, mas de maneira que ela própria encarnava a realidade e o compromisso do evangelho entre os crentes. Por isso a gente vê a vida das pessoas ali, né? Vida acontecendo, não simplesmente evento, não atividade sem sentido, mas uma vida acontecendo ali, e entre os descrentes que eram do seu convívio, né? Fala, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, quem crê no evangelho se identificava publicamente, falava assim, agora eu sou um cristão aqui entre vocês também, e a comunidade falava, você é mesmo, é verdade, a gente reconhece que você é da família aqui também. E, no finalzinho lá do trecho, 47, né, contando com a simpatia de todo o povo, percebe? Eles não viviam só o cristianismo entre eles viviam o cristianismo diante das pessoas que estavam ao redor, seus conhecidos, né, testemunho evangelístico que foi dado aqui, né, por que começar um estudo bíblico dentro de casa com a sua vizinhança? Para isso aqui, porque é uma forma prática de ter um ministério, que é uma responsabilidade, para cumprir uma função, que é o evangelismo,
para ser uma essência, que é a igreja do Senhor Jesus. Percebe? Então, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Como é que Deus acrescenta alguém para ser salvo? Pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. Por isso essa questão, o Evangelho não era só uma mensagem, mas é algo encarnado. As pessoas, o Evangelho, a pregação do Evangelho bíblico, e a pregação bíblica, fiel às Escrituras do Evangelho, não é simplesmente jogar uma mensagem para as pessoas ouvirem, porque não foi isso que o Senhor Jesus fez, não foi isso que a igreja começou a fazer, continuou fazendo, e deve continuar até a consumação do século, Jesus falou. Então, as pessoas, não é suficiente, no plano de Deus para a sua igreja, não é suficiente você simplesmente transmitir uma mensagem e achar que como igreja está transmitindo o Evangelho. O Evangelho, ele no plano de Deus, inclui a vida do mensageiro, inclui visivelmente aparecer, Fico pensando, essa moça aqui da faculdade lá, provavelmente já ouviu muita coisa a respeito do Evangelho, da Bíblia, já formou um pensamento errado a respeito disso. E quando Jesus chegou nesse mundo, as pessoas também tinham um pensamento, ia ser assim como a sociedade grega também tinha lá, greco-romana, não é? Aí o pessoal queria falar para Jesus, então Jesus, é assim o assado, sabe o que Jesus falou, qual foi a resposta dele? Vem e vê. Passa uma noite aqui comigo, você vai ver o que significa isso aí. Aí, dia seguinte, acordou lá o discípulo, foi André, que pediu isso aí, André, se não me engano. Dia seguinte, esse já falou para os outros, porque assim, o que eu estou vendo aqui, eu nunca vi. Jesus não falou assim, é o seguinte, senta aí, não foi assim, você quer saber o que é o Messias? Você quer saber o que devia ser a vida do ser humano? Vem aqui comigo. Então, o Evangelho não pode ser entendido, a gente não pode falar assim, beleza, estamos fazendo tudo o que Deus quer que a gente faça na evangelização, se simplesmente passarmos uma mensagem às pessoas, o conteúdo eu estou falando. Temos que entender, a mensagem do Evangelho é um conteúdo que uma pessoa transmite a outra, vive com a outra para ela ver, esse negócio do Evangelho é verdade, isso transforma a vida mesmo. Principalmente você conviver com quem te conhece já faz tempo, para ela ver, nossa, você está mudando mesmo, por quê? É porque o Evangelho faz isso com a vida das pessoas. Convívio é parte do plano de Deus, não é só conteúdo mais convívio é evangelismo bíblico, entende? Por isso que as pessoas tinham a simpatia, aquela primeira igreja ganhava a simpatia do povo, porque vivia no meio do povo, convivia com as pessoas. Se eles tivessem internet, será que eles iam transmitir por esse meio também? Eu acho que sim. Mas não seria suficiente, porque Jesus não simplesmente, a palavra de Deus, pessoal, estava já o Antigo Testamento escrito inteiro já, quando Jesus veio. Mas Jesus, Deus, encarnou aqui, Ele viveu aqui entre nós, para mostrar, a vida da palavra é possível. Como você sabe, é Jesus aqui, Ele está vivendo aqui, Isso que as pessoas não conseguiam explicar, não é? Como é que pode? Ele é não sei o que, ele veio de uma família lá humilde, e não sei o que lá, nem estudou com a gente, não está aprendendo de mestre nenhum aqui da lei, como é que ele sabe viver dessa forma? Como é que é possível isso aí? E o pessoal falava, mas essa vida eu também quero. Aquele mestre lá não vive assim, mas esse aqui está vivendo, é engraçado, eu quero essa vida aqui. O Evangelho é isso, evangelização
bíblica é assim. É assim que Deus criou, é assim que a igreja entendeu, e a gente não pode entender de outro jeito. É só desse jeito, certo? Por isso o impacto tão grande naquela sociedade, porque eles apresentavam uma realidade visível de vida, nunca antes vista, nem entre religiosos, nem entre não religiosos, porque era a vida de Jesus na vida deles. E as pessoas viam isso aí. E isso é evangelismo bíblico. Porque, pessoal, é fácil eu simplesmente sortar um folheto na mão de alguém. Já está pronto, tal. Deus pode usar isso? Ele pode usar isso. Só que eu não posso falar que isso é o evangelismo que meu coração deve descansar e achar que eu estou fazendo tudo o que eu posso nessa área. Não. Deus pode usar isso, mas Deus escolheu usar isso aqui, ó. Conteúdo mais convivência. Porque o evangelho tem que ser encarnado na vida das pessoas. A pessoa tem que olhar assim, ó, o evangelho, eu estou vendo o Senhor Jesus, eu estou vendo que você vive desse jeito, e a explicação que você está me dando é porque você tem Jesus no coração. Porque Jesus é o seu Senhor aí. Aí a pessoa vai entender o que é o evangelho. Certo? Estou insistindo nisso, porque quanto mais o tempo passa, as pessoas tentam inventar alguma coisa, porque significa muitas vezes menos compromisso, né? Eu vou delegar para alguma coisa, alguém fazer o que eu como cristão devia fazer. Ok? Isso já joga a luz, irmãos, nos ajuda muito a pensar nessa questão da própria pandemia, né? E aí, eu fico perto das pessoas, eu vou atrás delas, eu fico bom. Isto aqui é o que Deus deseja. E a gente vai ter que achar formas, meios, que as pessoas se sintam seguras, ok? Mas nós teremos que cumprir essa essência que está aqui. Paulo falou, uma das coisas que ele falou, né? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Ele falou, a minha vida é explicada dessa forma. E lembra que Paulo, quando foi pregar lá para os Tessalonicenses, ele falou, sabe, quando eu cheguei aqui entre vocês, dá toda a explicação, já estudamos esse trecho também, Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, Paulo falou assim, eu não trouxe só uma mensagem, trouxe só um conteúdo, qualquer mestre aí pode fazer isso aí. Ele falou assim, lembra, ele falou para assim, eu vivi entre vocês de uma certa forma, eu tratei vocês assim, eu fiz isso e não aquilo. E ele estabeleceu um padrão, falou assim, então agora vocês façam a mesma coisa com as pessoas que vocês conhecem. Falou assim, é assim que eu fiz, porque é assim que o Senhor Jesus fez. Então vocês fazem também. Outro ponto. Sob a liderança dos apóstolos, a igreja de Jerusalém se dedicava, perseveravam à função essencial do ensino. Então, cada membro da igreja aprendia a obedecer à doutrina apostólica, a qual produzia fruto na vida de cada um. Por isso que fala, em cada alma havia temor a Deus. Em cada alma havia. Por quê? Porque se eles estão dedicados a aprender a mesma coisa, das mesmas pessoas, os apóstolos ali, pastoreando aquela igreja, e eles aprendiam a mesma Bíblia, interpretada da mesma forma, o resultado era o mesmo. Cada alma entendia as mesmas coisas e vivia da mesma forma. Não tinha confusão.
E como Deus estava formando a igreja entre os judeus, e havia muita perseguição e muita dúvida, peraí, mas esse pessoal aí que está falando o nome de Jesus, lembra? Para aquela sociedade, os seguidores de Jesus eram uma seita, não era o que a gente vê hoje, né? Não era algo estabelecido em muitas partes do mundo, era um grupo que não era uma religião oficial no Império Greco-Romano, no Império Romano. Então, Deus, assim como Deus confirmou a mensagem do Messias como vinda realmente do Pai, o Pai continuou confirmando, né, a mensagem daqueles apóstolos, que continuava sendo de Deus da mesma forma. E a maneira que ele escolheu fazer isso foi essa aqui. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, porque era uma forma de confirmar que a mensagem vinha de Deus. Então, tem um versículo que fala sobre isso, um trecho, né? Tem vários, mas eu coloquei só um aqui, que o autor de Hebreus coloca: por esta razão, falando da mensagem, o ensino, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, agora, dando Deus testemunho juntamente com eles. Como é que Deus dava testemunho? Que aquela mensagem vinha dele mesmo. Por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então Deus fazia isso naquela época para confirmar que essa palavra que esse pessoal está dizendo aqui é a minha palavra. Ok? Mas o que é interessante aqui é que cada membro da igreja aprendia a obedecer. Por isso o resultado, o fruto aparecia na vida de cada alma, havia temor. Ok? É isso que é importante. Não é só uma questão de ensino. Percebe? O ensino, o plano de Deus é o ensino dentro da sua comunidade, para que aquelas pessoas ouçam a mesma coisa, se cobrem mutuamente, vivam de maneira semelhante, fruto igual, crescimento, encorajamento, tem como um encorajar o outro, percebe? Porque, pessoal, é fácil ensino. A gente pode ser ensinado um monte de coisa, não pode? Agora, quem que vai te cobrar, ensinar a aprender a obedecer? Porque esse é o alvo do ensino, não é só encher a cabeça. Se não aprende a obedecer, você não está aprendendo nada. Ensino bíblico é isso aí. No ensino que eu ouço na internet, pessoal, tem espaço para fazer o que eu quiser. Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Ou sabe? Não sabe. Agora, se o Pierre me vê vivendo diferente do que eu estou ensinando aqui, o que ele vai fazer comigo? Eu já sei. O que eu vou fazer com você? O que vai fazer um com o outro? Você comigo, você. É assim. Tem que entender. Este é o plano de Deus. E não tem outro. Percebe? Senão a gente vai viver como a filosofia greco-romana. Uma crença, cada um crê o que quer. Compromisso, cada um decide o que quer. Comportamento, tanto faz. Mas isso não é plano de Deus. Isso é uma confusão do nosso tempo. Não é o que Deus quer. Isso é palhaçada. O que Deus quer, eu vou aprender a obedecer junto com o povo de Deus, que é a minha igreja, e ali eu cresço. Aquelas pessoas estão comigo quando eu estou indo bem, elas estão comigo quando eu estou indo mal, mas elas estão comigo e eu com elas. E aí a gente vai crescendo, vai aprendendo a viver junto. Ah, tenho dúvida, então vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Vamos ver, então não sei viver assim, então não sabe viver assim, Ô meu irmão, você é bom em viver isso aqui, ajuda esse aqui que não sabe viver nisso aqui.
É assim. Agora, cristão solto, nossa, como eu escuto, gente, hoje em dia assim, nossa, eu estou crescendo, estou ouvindo tantas coisas. Daí, isso era uma marca de falso mestre do tempo da igreja primitiva, pessoal, não mudou nada. Ouvi muitas coisas, isso nunca foi a vontade de Deus para o seu povo. A vontade do seu povo foi dedicar, perseverar nisso aqui. Enquanto eles viviam nisso aqui, estava protegido. Quando eles começaram a questionar, não, eu sou de Paulo, eu sou de... Pronto, aí virou bagunça, aí virou confusão, aí começaram a se perder. Por quê? Porque o coração nosso é dado, é voltado eu gosto do que o pastor está falando, tá? Falando, assim, como assim, enquanto eu estou concordando com isso, ou seja, quem é o critério de interpretação? É eu, meu coração. A hora que eu começo a ouvir algo, a vida inteira a pessoa andou aqui, a vida inteira, né? Até ela ouvir algo que Deus quer mudar na vida dela. Não, mas peraí, agora mudou, agora é diferente. Aquele bom mestre que estava me orientando até agora, que eu estava concordando com ele, era gostoso. A hora que ele puxou minha orelha, eu acho que isso é estranho. É estranho para Deus? Não. Eu acho estranho, porque o meu coração resiste à mudança. Porque eu acho que eu sou muito bonzinho, acho que eu estou quase que nem Jesus já. Se eu acreditar de fato que eu sou o principal dos pecadores, como Paulo acreditava, aí eu me submeto. Aí eu vou falar, então eu preciso aprender, eu não sei, não importa se eu tenho 1, 10, 100 anos da igreja, 100 anos daqui de dentro, não importa, importa que eu não cheguei lá ainda, e é por isso que Deus me colocou numa comunidade, que eu tenho compromisso com ela, e ela vai pisar no meu calo, sim. Se eu quiser crescer, eu vou ouvir o que eu não quero muitas vezes, mas das pessoas que têm compromisso comigo, não da pessoa que eu não sei como é que ela vive, não me interessa. Me interessa que você venha falar para mim, eu vou falar para você, eu acho que você não está andando muito certo aqui na palavra tal, e eu estou junto com você, vamos andar junto aqui. Esse é o plano de Deus. Não tem plano B, não tem segunda opção. Segunda opção é desculpa para não ter compromisso, pessoal, é só isso. É só desculpa para não ter compromisso. Veja bem, é desculpa, é besteira isso aí. Já era, né? Tudo bem. Tinha mais um ponto aqui. Então, deixar para a semana que vem, se Deus permitir, falar sobre a questão da comunhão, e Deus permitir também sobre a questão da adoração, oração, que isso vai demorar um pouco mais, porque vai ter implicações sobre a questão das nossas reuniões, como é que a gente deveria fazer ou não, né? E para estar dentro do plano de Deus, tá bom? Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado, porque a palavra do Senhor é muito clara. Nós fazemos confusão às vezes, porque o nosso desejo nos confunde. O nosso coração, que ainda não é igual ao do Senhor Jesus, na prática, nos confunde. Mas o teu plano é claro. Tua palavra nos instrui, repete, em outros trechos, mostra qual é o padrão, mostra o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer com a nossa vida, como nós devemos fazer, para que nós tenhamos certeza de que estamos agradando o Senhor do jeito que o Senhor planejou para nós, e que possamos desfrutar com alegria da vida cristã, como aqueles irmãos do começo desfrutavam também. Te agradecemos, porque o Senhor, na tua graça e misericórdia, tem feito isso aqui na IBNA também. Nós temos crescido, temos aprendido a obedecer e a viver conforme o Senhor, mas nós ainda não somos perfeitos. Nós temos muito espaço para crescer, dentro de nossas vidas, como igreja, e no compromisso
em fazer com que pessoas também aprendam a obedecer ao Senhor nesse mundo. Agradecemos e pedimos que as tuas verdades, tanto o que foi falado aqui no primeiro período, quanto agora, seja fixado na nossa mente, que a gente possa ficar pensando em maneiras de viver dessa forma cada vez mais. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, para quem a gente dedica a glória de tudo o que nós queremos fazer aqui. Amém.